Em primeiro lugar, acredita que o Lula é um democrata? Paulo, acredito sim que o Lula seja um democrata, acredito que Fernando Henrique Cardoso seja um democrata também. Espero que quem repita após tudo que se sabe que Lula é um democrata ganhe muito dinheiro para isso, porque se for de graça, realmente é constrangedor, né? Você está insinuando que eu ganho dinheiro para falar isso, Constantino? Deixa eu continuar. O Lula, bom, se não for, então é um problema cognitivo, aí, enfim, não tem cura. Não, certamente não é, não é problema cognitivo. Não, os mesmos que falam que a política é a arte do diálogo e tentam evitar o nós contra eles, são os que demonizam não só Bolsonaro, como qualquer um que apoia o governo. Então, começa por aí. Segundo, a ditadura, luta contra a ditadura. Meu Deus, o Lula defendeu a vida inteira Cuba. Fidel Castro era um grande guru para ele. Mas não vamos nem ficar no passado, né? Apesar da ditadura cubana existir e oprimir até hoje, e matar. Ele defende hoje, a Venezuela. A Venezuela matou, ano passado, está na Gazeta do Povo, quase 500 pessoas extrajudicialmente. Perseguidos políticos. Isso é mais do que o regime militar matou em 20 anos. E o 95% que o regime militar matou era comunista revolucionário, que queria trazer para o Brasil a ditadura do proletário como Cuba. Tudo comuna. Então, nós temos que ter algum respeito. Eu não sei qual é a ideia de ter contrapontos, tudo, mas tem um limite. Tem um limite. Se alguém virar aqui e falar assim, não, Hitler é um grande democrata, eu acho que não vai ter uma questão de opinião. A gente não vai tratar isso como uma coisa normal. Então, assim, alguém que fala com a cara lavada que o Lula é um democrata, está enganando o seu público. Eu não sei o motivo. Eu não sei, eu já disse, eu espero que receba bem para isso. Porque é melhor que seja mau caratismo do que seja uma estupidez tão escancarada. Né? Porque o sujeito defende até hoje Cuba e Venezuela. Então há muita democracia na Venezuela, né, Amanda? Nós temos que fugir do Bolsonaro, ele é autoritário. Como defendendo um sujeito que defende o modelo venezuelano? A diferença básica entre ele e Lula, ambos são esquerdistas clássicos. Agora a diferença entre um e outro é que Fernando Henrique faz parte da oligarquia tradicional histórica brasileira. O bisavô de Fernando Henrique Cardoso participou da conspiração que ajudou a derrubar o imperador Dom Pedro II. Então, não tem muita democracia assim no DNA dele, não. E de lá para cá, desde a década de 60, no suposto combate, que ele sempre se apresentou como um combatente contra a ditadura, na verdade, Fernando Henrique Cardoso sempre foi no Brasil um representante de grandes organismos econômicos multilaterais que queriam ter o controle do Brasil. E ele sempre foi financiado por isso, claramente. Fundação Ford, isso está na história, é comprovado e escrito. Ele ajudou a fundar o PT. Ele e Lula, a diferença dele para o Lula é que o Lula é um cara recente. Ele não tem a matriz oligárquica de FHC, mas Lula teve um papel muito ruim na história também. Ele foi um dos fundadores do chamado Foro de São Paulo, que é aquela entidade que desde 1990 junta toda a esquerda na América Latina com grupos narcoterroristas, isso é verdade, que tentam implantar o regime esquerdista no continente. Então isso é um fato real. O Foro de São Paulo existe. Quem tiver dúvida disso, entre lá na página do PT, o Partido dos Trabalhadores, tem lá um itemzinho só especial sobre esse Foro de São Paulo. E todo mundo vai poder saber o que significa esse Foro de São Paulo, que não é aquilo que está pregado lá. Os fatos comprovam isso. Então, Lula também teve o seu papel de antidemocrata, porque ele colaborou com o regime do crime institucionalizado em seu governo. A corrupção nesses últimos governos do PT quase destruíram o Brasil. Então Lula tem culpa, ele não tem moral para ser presidente da República. Essa é a grande questão. Ele tem que concorrer a presidiário, não a presidente. É uma hegemonia de esquerda onde fingiam que havia uma grande divergência porque tinha petista e tucano, né, que é a estratégia das tesouras. Mas eu entendo tudo isso. Agora, eu acho que tem que ter um limite. Tem que ter um limite em respeito ao nosso. As redes mostram isso. O público não está aqui para ouvir a defesa de que o Lula, um vagabundo, safado, corrupto, ladrão, bajulador de tiranos, que tentou comprar o Congresso inteiro e levar o Brasil na direção da Venezuela, que dizia que o Chaves dirigia uma Ferrari e ele um Fusquinha, mas que o destino sonhado era o mesmo, de democrata. Tem que ter um limite. Tem que ter um limite em respeito ao público.
Porque senão eu estou fazendo parte de um teatro também. Para fingir que tem pluralidade, estamos aqui levando como uma simples divergência de opinião a sério a hipótese de que o Lula é um democrata, um sujeito moderado, e o Bolsonaro é o extremista que ameaça a democracia.